Golpistas e criminosos estão utilizando da inteligência artificial para aplicar golpes. E você precisa ficar ligado para não cair nesse tipo de golpe. Eu sou o Thales Veloso e nesse canal a gente fala de programação e tecnologia, assunto que você gosta. Então se inscreva no canal para você ficar atualizado no que mais vem acontecendo aí no mundo da tecnologia, da programação, enfim, no mercado de trabalho. Recentemente saiu essa notícia de que criminosos estão aproveitando essa onda de inteligência artificial, ChatGPT e outras tecnologias de aprendizado de máquinas de inteligência artificial para aplicar golpes. Como que esse golpe funciona? Esse golpe é muito antigo, ele sempre existiu, só que agora a galera está utilizando as inteligências artificiais para aprimorar o seu golpe. O golpe consiste em você receber uma ligação. Você é a vítima, recebe uma ligação e o atacante, ele expõe uma situação de perigo que te convence a transferir dinheiro para a conta bancária do atacante ou do criminoso, beleza? Então, como eles estão utilizando a inteligência artificial nisso? Eles estão capturando a sua voz, estão treinando um modelo de inteligência artificial para que tudo que eles digitarem eles escrevem um texto e a IA ela fala com a sua voz. A IA ela vai falar com a sua tonalidade de voz, com as suas características de voz. E como que eles capturam a amostra da sua voz para treinar a IA? Não tem aquelas ligações de telemarketing que você recebe, que você fala um alô e eles desligam logo em seguida? Não tem aquelas ligações de telemarketing que você fica falando sozinho no telefone até a ligação cair? Então, isso daí é uma característica, isso daí, não estou falando que todas as ligações são para capturar a voz, mas isso daí é um modelo, é uma característica de como eles capturam a voz da vítima. Capturando a voz da vítima, eles pegam essa gravação, eles mandam para a IA, treinam a IA com palavras, com frases e vão aprimorando até ficar bem fluido a tonalidade da voz, tudo certinho. E o que acontece? Treinada essa IA, os caras ligam, os caras que eu digo, os atacantes, os criminosos, os fraudulentos, eles vão ligar para o seu ente querido aí, seja sua mãe, sua avó, seus tios, e vão te colocar em uma situação de perigo e vão convencer. Mas agora eles estão com a sua voz. É muito difícil agora a galera descobrir se é uma verdade ou é uma mentira. Então, é muito importante a gente ficar ligado. O que a gente pode fazer para evitar esse tipo de golpes? A gente pode simplesmente criar um código. Criar um código que eu digo tipo, se eu ligar pedindo tal coisa, me pergunta tal coisa que eu vou responder tal coisa. Um código entre vocês. Se você tem esse costume de transferir, de fazer Pix, para os seus familiares e tal, de quebrar o galho, transfere tanto para mim, e você tem esse costume, cria um código para você se precaver, porque hoje em dia é muito difícil a gente rastrear um golpe desse. A gente não tem base jurídica, a gente não tem precedente, melhor dizendo, um precedente jurídico que já atuou nessa situação, que já resolveu essa situação. Então a gente está muito vulnerável ao avanço dessas IAs. E isso daí já foi discutido aqui no canal. A gente não sabe de verdade os verdadeiros impactos sociais, os impactos econômicos e impactos psicológicos que essas IAs que estão sendo aprimoradas, que estão sendo evoluídas a cada minuto que passa, os impactos positivos e negativos na sociedade. Então, por isso que algumas pessoas estão defendendo de ter um tempo de estudos de impactos que essas IAs estão trazendo. Essa galera está defendendo que a gente precisa estudar os impactos. Então você precisa ficar muito ligado com esse tipo de golpe que tem acontecido. Duas situações de ataque aqui, que já foram reportadas aqui, que já saíram nas reportagens, de casos de golpes utilizando inteligência artificial. A primeira foi que um rapaz, a vítima, recebeu a ligação do atacante, falando que o filho deles... Normalmente esse golpe ele é feito em idosos. Beleza? Normalmente a vítima são os idosos, mas com inteligência artificial é muito difícil de você descobrir, mesmo você já estando ciente dessa situação, é muito difícil de descobrir. Mas o que foi o ataque? Falaram que o filho desse casal de idoso
se envolveu num acidente que matou um funcionário público lá, e ele precisava de um dinheiro para defender o garoto de uma audiência das custas jurídicas, enfim. Ele convenceu esse casal a transferir o dinheiro, sendo que nesse dia eles foram lá no gerente do banco deles e tal, e nesse dia o gerente desconfiou porque ele tinha recebido a mesma história na mesma semana ou no mesmo mês ali, e desconfiou, e daí eles descobriram que era um golpe. Mas os idosos já estavam convencidos que teriam que transferir o dinheiro, essa quantia, para a conta do atacante. Então essa foi uma situação. Tô falando aqui porque se vierem com uma história dessa para você, você já se ligar. Então é muito importante você compartilhar esse vídeo para mais pessoas ficarem cientes do que está acontecendo de golpes que a gente está atravessando aí nesse aumento das IAs aí. E a outra situação foi que ligaram também para um casal de idosos aí, falando que o filho, ele precisava de uma quantia, ele já se passou pelo filho, precisava de uma quantia para resolver alguma coisa em alguma situação de risco, que também os idosos caíram e transferiram e perderam o dinheiro. Então você tem que ficar ligado, por isso que eu falei, quando você for tratar com alguém de transferir alguma coisa da sua família, cria uma senha pessoal ali, uma característica, uma pergunta que você responda tal coisa, que confirme de fato a identidade. E também faça perguntas, tipo, simplesmente questione. E também faça perguntas falsas. Por exemplo, eu só tô com a conta aqui do meu neto, pode servir, sendo que você não tem neto? Ou, sei lá, eu só tô com a conta aqui da minha filha mais nova, sendo que você não tem filha mais nova. E aí o atacante fala, não, serve, pode transferir. Aí você já vai perceber que se trata de uma coisa estranha. Então você precisa ficar já com a malícia de que pode ser um golpe, qualquer tentativa de pedir dinheiro, pedir Pix para conta ou qualquer outra coisa. E devido a esses golpes, devido a essa movimentação e tal, tem uma galera que está defendendo a regulamentação das IAs para evitar esse tipo de coisa. Porém, quando a gente fala nome regulamentação, a gente já fica com o pé atrás. Porque é colocar regras, é colocar limites, é colocar algumas coisas que vão limitar esse uso das IAs. Mas quem vai impor os limites? Baseado em que eles vão impor os limites? E, de fato, esses limites impostos, será que vai solucionar o problema? Será que a gente vai conseguir simplesmente regulamentar as IAs, solucionar esse tipo de problema? Ou simplesmente é um motivo para as autoridades, sei lá, taxar algumas coisas? E eu queria que você comentasse aqui nesse vídeo quais mecanismos que você utiliza para identificar se é um golpe ou não, ou se você já tem alguma coisa em mente. Porque é bom a gente ficar preparado por essa situação. Porque a tecnologia está avançando. A tecnologia, ela só aumenta. A gente já viu aqui que a tecnologia, ela vem evoluindo exponencialmente. E a gente não tem tempo para formular leis, a gente não tem precedente para julgar essas causas em termos de direito, a gente não tem tempo hábil para, de fato, ler os impactos dessas IAs na sociedade. Mas eu queria saber de você. O que você acha dessa situação? Deixa aqui nos comentários para eu poder saber. E se você chegou nesse canal por esse vídeo, a gente coloca vídeo sempre falando de programação, de tecnologia e de assuntos e novidades no mercado de trabalho. Beleza? Então se inscreva nesse canal e deixa o like. É importante para você não cair nesses golpes, ou para os seus familiares, os seus parentes não caírem nesse golpe, compartilhar esse vídeo. Porque quanto mais pessoas ficarem cientes de que está acontecendo isso, mais pessoas vão ficar precavidas e mais difícil a gente vai tornar a vida desses assaltantes, desses golpistas, para aplicar esse tipo de golpe. Então é muito importante a gente compartilhar essas informações, beleza? Então eu vou ficando por aqui, por esse vídeo é isso. Falou e valeu!